Aqueles que trouxeram Bíblia e, por favor, puderem abrir, abram em Atos capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: pois que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mortos. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. No texto a qual nós lemos, e se você puder, permaneça com a Bíblia aberta, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco esta noite. Lendo a história e conhecendo um pouco acerca da cultura do povo de Israel e do que estava acontecendo nesse momento, a qual Lucas registrou que o Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava no cenáculo em Jerusalém. Se voltarmos a alguns dias atrás, nós teremos diante de nós a cena da Páscoa, onde Cristo é crucificado, o Cordeiro é imolado e a salvação aos gentios e aos judeus é proclamada. Mas após Cristo morrer e ao terceiro dia ressuscitar, ele tem um encontro com cada um dos seus discípulos. E eu acho interessante porque nesse momento, quando Cristo já está ressuscitado, Judas Iscariote já havia feito aquilo que Satanás propôs no seu coração, que foi, como a cultura e alguns estudiosos dizem, se matar em uma forca. Porém Pedro, um homem que também negou a Jesus e que pecou de maneira muito grave, não havia escolhido a morte como solução, pois a morte nunca será uma solução para Deus. Deus sempre apontará, apoiará e escolherá a vida, nem que para isso seja necessário ressuscitar alguém. Mas a Escritura diz que Jesus tinha que ter um momento com cada um dos discípulos, e ele se apresenta às mulheres que vieram ao sepulcro e disse: vai e diz ao discípulo que eu estou indo para a Galileia, e diz a eles que eu estou indo, que eles vão adiante de mim e eu me encontrarei com eles. Mas diz isso também a Pedro. Ora, Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos. E por que Jesus separa Pedro do grupo dos discípulos? É porque talvez as mulheres pensavam que por Pedro haver pecado, ele já não tinha mais propósito, ou Deus já não tinha mais propósito na vida dele. Mas um erro nunca determinará um destino. Eu vou repetir: um erro, um pecado, uma falha nunca irá determinar um destino. Por isso que Jesus diz: vai, diz aos discípulos e diz também a Pedro. Jesus se apresenta aos 12 quando eles estão em
suas casas, encarcerados e com medo dos judeus. A primeira vez que ele se apresenta, ele mostra os furos em suas mãos, para que todos creiam que ele foi aquele que esteve com ele por 3 anos e meio e que agora já ressuscitou. Porém, nessa ocasião, Tomé não estava, e Deus, através de Jesus Cristo, precisava se apresentar aos discípulos outra vez para provar a Tomé que Jesus, aquele a quem todos diziam que havia ressuscitado, verdadeiramente tinha ressuscitado. Mas a Escritura revela que nesses 2 momentos, Jesus se apresenta na casa dos discípulos por 2 vezes. Na primeira vez, fala com os 11. Na segunda vez, fala com Tomé. Mas em nenhuma destas vezes, ele menciona o nome de Pedro. Pedro estava na mesa quando Jesus se apresentou por 2 vezes aos apóstolos, mas em nenhum momento Jesus se apresentou a Pedro especificamente. Mas Pedro, tomando uma decisão e indo pescar, não pegando nada com os seus discípulos, porque quando Pedro diz que vai pescar, os seus discípulos também vão com ele, porque grande é o poder da influência de um líder. Pedro era líder daquele pessoal, daquele povo, daqueles discípulos, e quando ele toma uma decisão de fazer alguma coisa, os outros acompanham, porque o líder tem o poder de influenciar. Mas ele não pegou nada, e aparece um homem na beira da praia dizendo: vocês pegaram alguma coisa? Eles respondem: pois não estavam muito longe da praia, nada conseguimos pegar. Outra vez o milagre da pesca maravilhosa acontece, e João diz para Pedro: esse que está na beira da praia é o nosso Senhor, é Jesus, ele ressuscitou. Pedro se lança ao mar, se cinge com a sua túnica e vai ao encontro do mestre. Jesus restaura Pedro, e naquele momento ele sobe com eles para os montes das oliveiras, aonde dá aos discípulos instruções acerca de como seria a vida da igreja primitiva. Em Atos capítulo de número 1, Lucas registra que Jesus passou cerca de 40 dias com os seus discípulos, ensinando-lhes as coisas concernentes ao reino dos céus. Mas a Escritura diz que os discípulos perguntam: como se dará o fim do mundo e quais serão os sinais? Jesus disse: vocês não precisam saber disso agora. O que importa que vocês saibam é que daqui a alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e vocês receberão poder para testemunhar nos 4 lugares da terra que Jesus ressuscitou e que ele já está à destra do Pai. Os discípulos, quando Jesus é assunto aos céus e 2 anjos aparecem nas nuvens e dizem: por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir ao céu, da mesma forma, nesse lugar, ele irá descer. Ao se cumprir a profecia de Zacarias capítulo 14, quando Jesus virá para restaurar os judeus, e assim quando ele pisar no monte das oliveiras com a sua igreja, o monte se partirá em 2. Mas após aquelas instruções, os discípulos voltam para o cenáculo onde estava Maria e as mulheres orando ao Senhor, e por 10 dias eles começam a buscar a Deus e começam a buscar pelo Espírito Santo que Jesus, em João capítulo 14, lhes havia prometido. Mas o que eu quero passar para vocês, e não irei me demorar, são o que a igreja primitiva fez para que ela crescesse tão rapidamente. Ou seja, eu irei falar subjetivo ao tema: fatores que determinam o crescimento da igreja. Quando os discípulos voltaram para o cenáculo e começaram a orar por 10 dias, clamando pela descida do Espírito Santo, ele desceu, se apossou dos discípulos e coisas maravilhosas aconteceram. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja primitiva, desde o seu capítulo de número 2, aonde se inicia, ao capítulo de número 28, é uma demonstração de que a igreja primitiva é um exemplo para a igreja de hoje. Escute bem, preste atenção: se a igreja do século 21 não estivesse parecendo com a igreja primitiva, ela não está cumprindo o propósito pelo qual Deus a estabeleceu na terra. Se a igreja precisa seguir o modelo da igreja primitiva também. Mas o que essa igreja fez para que ela crescesse tão rápido? O que tinha nela para que ela crescesse de forma tão grandiosa? Em primeiro lugar, a igreja primitiva era uma igreja que crescia porque ela
deu liberdade ao Espírito Santo de descer sobre ela. No versículo número 4 e no versículo número 2 ao 4 diz que o Espírito desceu sobre a igreja, e quando desceu, línguas foram vistas. O povo foi cheio. Era como se houvesse chamas sobre a cabeça dos apóstolos e da igreja, porque o Espírito havia descido na congregação, o Espírito havia descido na igreja, e ela deu lugar para que o Espírito enchesse aquela casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que chegou aqui essa noite: uma igreja que cresce, uma igreja que é crescente, é uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo de enchê-la, de encher com glória de Deus, de encher com o poder de Deus e de encher com a autoridade do Espírito Santo. O crescimento da igreja também é uma obra que diz respeito a missões, porque se a igreja cresce, consequentemente ela enviará missionários para o campo. Então o que Deus está falando conosco é para que as nossas igrejas venham crescer, para que as nossas congregações venham crescer. É obrigação nossa dar lugar ao seu Espírito para enchê-la, para dar-lhe poder, para dar-lhe autoridade e capacidade de pregar o Evangelho aos povos. Só que a igreja também deu liberdade ao Espírito Santo de operar. Operar como? Batizando. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você aqui nessa noite. O principal e um dos maiores pecados da igreja nesse tempo é não dar liberdade ao Espírito Santo de operar. Mas uma igreja que cresce é uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo de operar para retirar pecado, para revelar pecado e para dizer o que está errado. Uma igreja que cresce é uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo para dizer o que está errado. Porque se uma igreja não cresce, algo de errado está acontecendo. E nós, como servos de Deus, precisamos da liberdade ao seu Espírito de manifestar no seio da igreja quais são os seus erros, para que sejam corrigidos e assim ela possa crescer. Precisamos da liberdade ao Espírito Santo para que ele possa operar em nosso meio. Mas em segundo lugar, uma igreja crescente, uma igreja que cresce, é uma igreja que se coloca em pé e ergue a sua voz. Quando o Espírito encheu o povo e eles começaram a falar em outras línguas, havia naquela época em Jerusalém a festa de Pentecostes, onde todo o povo se reunia para adorar a Deus pela colheita próspera que havia em Jerusalém. Estando lá homens religiosos, homens eruditos, pessoas peritas na lei de Moisés. Mas quando eles ouviram que uma igreja que estava crescendo foi cheia do Espírito Santo e nela houve barulho, porque uma igreja que cresce é também uma igreja que faz barulho. Quando os homens ouviram que a igreja estava fazendo barulho, se colocou perto do cenáculo e perguntou: o que é isso que está acontecendo? Porque nós estamos vendo esses homens falando em outras línguas, sendo que são homens indoutos, homens que não estudaram latim, o grego ou o hebraico, mas nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua. Alguns disseram: eles estão embriagados. E como está embriagado durante o dia e não havia chegado à tarde, como está embriagado naquele horário do dia? Pedro se levantou com os 11 discípulos, erguendo a sua voz, disse: a igreja não está embriagada, a igreja não está sob o efeito de bebidas alcoólicas. O que está acontecendo é que ela está sendo cheia para explodir. O que está acontecendo é que ela está sendo cheia para proclamar. O que está acontecendo é que ela está sendo cheia para anunciar o Evangelho de Jesus. Então uma igreja que cresce é uma igreja que se coloca de pé e que ergue a sua voz. Um dos maiores pecados da igreja nesse tempo, e quando eu digo igreja eu não falo somente de Capuí, eu falo do Brasil, eu falo do mundo, é a omissão. Porque a igreja dos apóstolos, quando ouviu que a sua fé estava sendo zombada, se levantou para defendê-la e não foram omissos. O maior pecado da igreja nesse tempo é ser omissa, esconder a verdade, não proclamar a verdade e reter a verdade. Nós devemos aprender uma coisa com Lutero, aquele que foi um dos principais instrumentos de Deus para acontecer a reforma protestante. Enquanto a igreja católica prendia a palavra e somente papas tinham acesso, padres
proclama a verdade. Deus está falando com a igreja de Barrinha e com as congregações que Ele visita essa noite, que para crescer é preciso proclamar, é preciso anunciar, e não podemos negociar isto. Aleluia, Há quanto tempo nós se esconderemos e teremos medo de políticos? Há quanto tempo nós se esconderemos e teremos medo do que os outros vão falar? Há quanto tempo a igreja vai permanecer calada diante de tudo que está acontecendo no cenário mundial? Deus não colocou uma igreja na terra para ficar calada. Deus colocou uma igreja na terra para se levantar e para erguer a sua voz e anunciar que Jesus Cristo está voltando, que Ele está voltando. aleluia, meu Deus. Mas para o que a igreja levantou a sua voz? Ela não levantou a sua voz para falar besteira, e muito menos para falar mal de alguém. No versículo de número 6, a Bíblia diz que havia uma confusão entre os homens. Alguns diziam que a igreja estava sob efeito de embriaguez. Outros diziam que aquilo estava acontecendo por outros motivos. Ou seja, havia uma confusão no meio do povo, havia uma confusão no meio daquela multidão. Mas Pedro levantou a sua voz para o quê? Para dissipar confusões. Uma igreja que cresce é uma igreja que levanta a sua voz para dissipar confusões, para colocar confusões por terra, para colocar brigas por terra e para desfazer inimizades uns com outros. Uma igreja que cresce é uma igreja que está disposta a proclamar a verdade e dizer que essas brigas estão erradas, que essas coisas de me disse, aquilo me disse, está errado. Uma igreja que cresce é uma igreja que tem coragem para dizer que brigas não podem acontecer no seio da sua igreja, e que murmurações, que contendas e que difamações não podem acontecer em nosso meio. Há muito tempo nós, como igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar, continuaremos em picuinhas e em brigas, enquanto há um mundo para ser ganho, enquanto há uma seara para ser conquistada, enquanto a pessoa diariamente descendo ao inferno, e nós estamos brigando por cargos, e nós estamos brigando por isso e por aquilo. Isso não pode acontecer, porque uma igreja que cresce é uma igreja que dissipa confusões. Deus nessa noite está se transferindo sobre nós e está nos conscientizando de uma missão. E que missão é essa? Dissipar confusões, colocar brigas por terra e colocar contendas por terra. Quantas contendas você tem desfeito? Quantas brigas você tem desfeito? Uma igreja que cresce é uma igreja que desfaz contendas. Mas a igreja também se levantou para defender a sua fé e as suas crenças. Quando o Espírito encheu a igreja, eles começaram a falar em novas línguas. Aquilo era novo para aquele povo. Eles nunca ouviram ninguém falar em línguas estranhas, como hoje isso é comum para nós. Isso era um fenômeno anormal, isso nunca havia acontecido. E disseram, eles estão bêbados. A igreja se levantou através do seu líder, Pedro, para dizer que aquilo não era embriaguez, mas aquilo era poder de Deus que foi profetizado por Joel e que estava se cumprindo naquele tempo. Ou seja, Pedro se levantou para proclamar e para dizer que a sua fé estava baseada na palavra. O que Deus está nos dizendo essa noite, meus irmãos, senhoras e senhores que estão dentro desse templo essa noite, é que uma igreja que cresce é uma igreja que se levanta e que ergue a sua voz para defender a sua fé, para defender as suas crenças. Em quanto tempo, até quando nós jovens se esconderemos através de máscaras dentro de faculdades e dentro de escolas, com medo de dizermos que somos crentes e dizemos que tem medo de dizer que somos evangélicos e que cremos em Jesus? Até quanto tempo nós ficaremos escondidos através do medo, porque um professor de filosofia ou de sociologia ou de religião está afrontando a nossa fé? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo e uma igreja que está em constante crescimento é uma igreja que os seus jovens, que os seus anciãos e que as suas mulheres e homens defendem a sua fé e defendem a sua crença. Nós devemos defender
acreditar. Nós devemos defender aquilo que nós dizemos acreditar. Há uma graça de Deus sendo manifesta aqui em nós esse meio. Há algo de Deus sendo derramado sobre nós aqui nessa noite. Eu profetizo que haverá um incômodo do Espírito Santo sobre as pessoas deste lugar para defender aquilo que eles creem e para defender aquilo que eles dizem professar em seu coração, porque nós devemos defender aquilo que nós acreditamos. Uma igreja que cresce é uma igreja que levanta a sua voz para afirmar que as suas doutrinas, que os seus movimentos sobrenaturais não estão fundamentadas em palavras humanas, mas estão fundamentadas na palavra. Aonde nós vemos isso na igreja primitiva? Quando disseram que o povo estava bêbado, Pedro se levantou e disse: isto é profecia se cumprindo, está escrito. Não foi eu que disse, não foi João que disse, ou muito menos os apóstolos que disseram, não. Foi Deus por meio da boca de Joel que proclamou diante de toda aquela congregação que haveria um tempo a qual Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aquele povo seria profeta, aquele povo teria visões, e aquele povo iria proclamar. O que é isso? Ele fundamentou as suas doutrinas, a doutrina da igreja, naquilo que está escrito. Durante os séculos e durante tantos anos de movimento pentecostal no Brasil, nós nunca recebemos troféu nenhum, e muito menos fomos reconhecidos por estados ou por civilizações. Nós que nascemos não na Rua Azusa, como alguns afirmam, mas que nascemos em Atos capítulo 2, devemos fundamentar a nossa crença, a nossa fé naquilo que está escrito. Tem que se acabar o tempo onde crentes são confrontados com relação à sua fé e nem sabem responder quais são as convicções de um pentecostal. Não sabem defender porque creem no batismo com o Espírito Santo ou porque creem no dom de línguas estranhas. A igreja precisa se levantar para fundamentar as suas doutrinas na palavra de Deus. Um grande escritor dos Estados Unidos disse que o movimento pentecostal foi o último vômito de Satanás nesse tempo. Eu vou repetir. Um escritor dos Estados Unidos disse que o movimento pentecostais, aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos, disse que o movimento pentecostal é um vômito de Satanás. E aonde está a nossa apologia? Aonde está a nossa defesa? O que Deus nos está falando nessa noite é que se dizemos crer em algo, precisamos fundamentar aquilo que cremos na palavra de Deus. É isso que tem poder para determinar aquilo que cremos ou não. Aqui é a palavra de Deus a qual tem poder para dizer se devemos crer em algo ou não. Uma igreja que cresce é uma igreja que fundamenta a sua doutrina naquilo que está escrito. Mas uma igreja que cresce é uma igreja que se levanta a sua voz também para pregar uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem cristocêntrica. Eu vou repetir, uma mensagem cristocêntrica. Quando Pedro viu a sua fé sendo difamada por homens que não entendiam o que estava acontecendo, ele se levantou e desde o início da escritura começou a expor Cristo nela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, uma igreja que cresce, uma igreja que ganha diariamente novos convertidos, é uma igreja que prega Jesus, é uma igreja que anuncia Jesus. Até quanto tempo nós dedicaremos 30, 40, 50 ou uma hora de pregação para falar de tudo menos de Jesus? Até quanto tempo nós dedicaremos tempo aos nossos ouvidos para ouvir alguém pregar sobre tudo menos sobre Jesus? Uma igreja que cresce é uma igreja que sua principal missão não é proclamar José, não é proclamar Daniel, e se proclamar tem que anunciar onde está Cristo nesses homens. Uma igreja que cresce é uma igreja que levanta a sua voz em alto e bom som para dizer que Jesus ainda batiza, que Jesus ainda salva e que Jesus ainda liberta.
Cristo é o centro de nossas mensagens, Cristo é o centro de nossa igreja, Cristo é o centro de nossa vida. Um grande escritor chamado Charles Spurgeon disse que nos séculos vindouros seria necessário uma lupa para ver Cristo nos sermões que seriam pregados. Ou seja, ele estava profetizando que haveria um tempo na igreja de Jesus onde tudo seria pregado, menos sobre Jesus. E esse tempo chegou. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala para Timóteo: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque virá um tempo difícil, a doutrina não poderá ser pregada. Por quê? Porque eles terão comichões em seus ouvidos e amontoarão mestres para si próprios. Ou seja, Cristo seria esquecido das pregações, dos cultos e das reuniões. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o principal motivo pelo qual nós estamos aqui é para adorar Jesus, bendizer Jesus e proclamar Jesus. O principal motivo, a principal intuição, a principal motivação desse congresso, e eu sei que é anunciar Jesus, é proclamar Jesus e dizer que Ele está voltando. Deus está batendo na tecla do nosso coração aqui essa noite, dizendo que nós já perdemos tempo demais falando disso ou falando disso, aquilo, e nós devemos gastar tempo de agora em diante para proclamar Jesus, para anunciá-lo nas escolas, nas universidades e em todo canto onde formos. Jesus deve ser o assunto principal que sair da nossa boca. Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Eu estava hoje dentro da sala de aula e o professor faltou a aula e não pôde vir. E dois jovens sedentos de ouvir Deus ao meu lado, eu falei daquilo que estava escrito para eles. E a minha pregação para eles foi: quando nós morrermos, aquilo que fizemos aqui determinará para onde a nossa alma vai. E se quando morrermos, se nossa alma não tiver o selo da salvação, nem o selo de Jesus Cristo, nós desceremos para o inferno. Nós não podemos perder tempo, igreja. Nós não podemos mais perder tempo com outras coisas, com barganhas ou com aquilo que não tem a ver com a nossa fé. Quando Pedro se viu ameaçado no início da igreja cristã, o seu principal pregação, o seu principal sermão foi Jesus. Foi Jesus que estava quando Davi profetizou dizendo que o meu Senhor se assentará sobre o meu Senhor. Pode ler que Pedro pregou sobre isso. O sermão de Pedro era um sermão cristocêntrico, e por isso, quando ele terminou, nem precisou fazer apelo. Quase 3.000 almas compungiram seus corações e disseram: o que faremos para ser salvos? Não foi Pedro que fez o apelo, foi a multidão que apelou por salvação. Quando a igreja prega Jesus, nem precisamos fazer apelo. São as almas que correm ansiosamente para receber da fonte da água da vida, para ter comunhão com a estrela da manhã e para viver com aquele que em breve voltará. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, escutem, eu estou finalizando. Nós devemos ter em nossa consciência, totalmente saturada em nossa mente, que a nossa missão é proclamar Jesus. Só que uma igreja que cresce, além de ser uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo, e além de ser uma igreja que se levanta para proclamar a palavra, também uma igreja que persevera. Quando aquelas almas se converteram ao Senhor, aquelas 3.000 almas, em Atos capítulo 2, a Escritura diz que todas juntas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Uma igreja que cresce é uma igreja que está em constante perseverança. Um dos principais propósitos de Satanás para cumprir na vida da igreja esse tempo é fazer da igreja um povo inconstante, um povo que começa um propósito e não termina, um povo que começa uma campanha e não finaliza, um povo inconstante. Mas a igreja que cresceu em Atos capítulo 2 era uma igreja que estava perseverando. E perseverando em quê? Na doutrina dos apóstolos, perseverando no que os apóstolos pregavam. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você está perseverando naquilo que o vosso pastor lhes está ensinando? Vocês estão perseverando naquilo que o vosso dirigente vos está pregando?
Vocês estão perseverando naquilo que semanalmente vocês ouvem alguém pregar. Uma igreja que cresce é uma igreja que persevera em ouvir, em aprender e em guardar a palavra. Uma igreja que cresce é uma igreja também que persevera na comunhão. A Bíblia diz que havia tanta comunhão na igreja primitiva que eles tinham algo em comum. Tudo lhes era comum. Se nós quisermos crescer como igreja, você que chegou aqui precisa entender que é preciso estar em comunhão uns com os outros. Quando Moisés deu a ordem para o povo dizendo: vocês comerão um cordeiro junto com a vossa família em um momento só. E quando eu der a ordem, todos deixarão o Egito. Ou seja, era preciso estar em comunhão com Jesus comendo o cordeiro. Era preciso estar em comunhão com a família sentado à roda comendo o cordeiro. E era preciso estar em comunhão com a congregação, todos juntos comendo o cordeiro. Ou seja, quando a trombeta tocar, quem não tiver em comunhão com Jesus, com a sua família e com a congregação aonde frequenta, não subirá. Por isso que Deus está marcando essa palavra no meu coração. É preciso estarmos em comunhão. E uma igreja que cresce, ela está em constante comunhão. Mas uma igreja que cresce é uma igreja que persevera no partir do pão. O que é o partir do pão? A Santa Ceia. O que simbolizava a Santa Ceia? Uma das cerimônias mais importantes para a igreja. Uma igreja que cresce é uma igreja que ela persevera nas coisas importantes de sua fé. Mas em último lugar, elas perseveravam em orar. Ficou escasso hoje aqueles que querem orar e querem que a igreja cresça. Aqueles que desejam que a igreja esteja em constante crescimento precisam compreender que a igreja só cresce quando o seu combustível é a oração. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a nos quebrantar. Nós precisamos voltar a nos despir do nosso orgulho, da nossa arrogância e da nossa altivez de espírito, e se dobrar nos pés de Jesus e orarmos a Ele com perseverança. Uma igreja que cresce é uma igreja que está em constante oração. Uma igreja que cresce é uma igreja que está orando em todo o tempo. E quando há orações nas congregações onde o povo frequenta, Ele está presente, porque é preciso orar. Mas eu termino dizendo, porque me chegou o horário. Uma igreja que cresce é uma igreja que é unida. A Escritura diz que tudo estava em comum na igreja primitiva, ou seja, tudo lhes era comum. Eles estavam em plena união. Certa vez Jesus, indagado sobre a questão de expulsar demônios e libertar pessoas cativas, ele disse: um reino que está dividido não subsiste. Uma igreja que está separada, uma igreja que está desvinculada, ela não cresce. Uma igreja, para crescer, ela precisa estar em constante união. Deus está dizendo para a igreja de Barrinha aqui nessa noite. Deus está dizendo para as congregações que eles visitam aqui nessa noite: se vocês querem crescimento nas vossas igrejas, é preciso estar em união, é preciso estar em acordo, é preciso estar em comunhão. E qual a consequência disso? Qual o fruto disso? Quando Pedro pregou, 13.000 almas se converteram. E a Escritura diz que todos os dias se aumentava o número daqueles que aceitavam a fé. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Eu profetizo pela palavra a qual Deus me entregou para pregar aqui essa noite, que se nós cumprirmos o que aqui está escrito, e que se nós formos fiéis em cumprir e em depositar em nosso coração e nele guardar as palavras desta lei, Deus irá dar o crescimento, Deus irá nos fazer crescer. Esse ano será um ano de crescimento para as igrejas de Capuí, para a igreja desse lugar e para as congregações que aqui visitam. Esse ano será, Deus está nos falando que será um ano de crescimento. Não importa se foi Paulo que plantou e não importa se foi Apolo que regou, mas quem dará o crescimento será Deus. Haverá crescimento, haverá
de Jesus, as vossas igrejas irão crescer. Amém. Aleluia, Deus.